A paz de Alcha, irmãos. Hoje, dia 27 de julho, né? Gratidão, papai. Meu aniversário é dia 29. Não é dia 27, não. Dia 29, sábado, né? Gratidão. E o nome de Alcha será o meu último aniversário nessa terra, né? Completo mais um ano nessa terra. Loucura pro povo, né? O povo vai assim, ó. E ao te der mais anos de vida. Não, eu quero só esse ano só, tá ótimo, né? Que agora eu quero completar aniversário nas regiões celestiais, né? Papai falou ontem, né, na administração, que nós somos uma nação, nós somos um grupo muito felizes, né? Nós temos que ser felizes, por quê? Porque somos a única verdade nessa terra, né? Então nós temos que ter alegria, não tem que ter tristeza, né? E nesses últimos dias, né, papai falando essa mensagem, você pode ver que ele está ficando cada dia mais severo, né? Está ficando mais severo. Quando o tempo mais passa, né, mais vai aumentando a porção do Espírito nele, né, até chegar à plenitude. Essa é uma representação da Lua, né? A Lua, ela nasce só aquele filetinho, quando você pensa que não, já está a Lua cheia, né? Gratidão, papai. Essa hora vai chegar no nome de Alcha, né? E papai pediu para a gente poder reforçar nas nossas reuniões sobre a questão da conduta dos irmãos, né? É a conduta, né? A conduta. Nós temos que crescer em graça e conhecimento. O nosso conhecimento já está assim, bem alto, né? Não é qualquer um que entende o que nós entendemos hoje. Quer dizer, não é ninguém entende o que nós entendemos hoje. Só que tem que ter uma balança ali de precisão. Você não pode jogar só para um lado, você tem que jogar os dois, tem que caminhar nos dois lados, né? O conhecimento, né, e a sua conduta nessa terra. É a conduta que vai fazer a diferença. Porque Satanás sabe disso tudo, irmão. Satanás sabe quem que é o herdeiro. Satanás sabe tudo. E o que diferencia ele? Né? A conduta. O que diferencia ele de nós? Nós também estamos tendo o conhecimento. Mas o que diferencia nós dele? Temos que ser o quê? A conduta. É a conduta que faz a diferença para Ial, né? Então, eu falo para os irmãos assim, vamos crescer em graça, mas não deixa a conduta de lado, não, que é a mais importante, né? Porque para Ial, olha só para você ver, para Ial colocar a sabedoria na sua mente, é só fazer assim, ó. Você entende, porque a palavra fala assim, ó, que o Espírito vos fará lembrar o que deverás dizer. Só que para você lembrar disso, você tem que ter uma conduta íntegra, né? Ele tem que ter liberdade em você para poder trabalhar, né? Então, quando a gente pega a carta dos anciões e servos, é uma coisa tão básica. Olha só, nosso primeiro ensino, ancião e servo, nosso primeiro ensino, irmãos, literal. Eu já achava que nós já estava em Oxalá, na porta de Oxalá, já estava batendo lá, abre aí para nós. Mas, é o que ele é? Aquele é o princípio. E tudo, olha o tanto de revelação que nós tivemos, olha o tanto de revelação que tivemos, agora nós estamos tendo que voltar lá para poder entender o que é o que é de nós. Vamos abrir lá rapidamente antes de invocar? Página 2071. Essa até de cor, né? 2071. Ancião e servo. Anciões e servos. Os anciões, irmãos, aqui fala de um ancião, tá vendo? O corpo de ancião é uma representação assim, ó. O ancião mor é o papai. Nós somos aquele que ajuda o papai, né? Nós somos o que ajuda ele, né? Muitas das vezes temos, e ao nos revela alguns entendimentos, nós passamos para ele. Nós não falamos assim, ó, eu quero lá, eu quero ensinar, não. Eu quero que ele ensine, entendeu? Porque eu sou auxiliar dele. Os anciões é auxiliar. Então nós estamos aqui hoje auxiliando. Como é que auxilia? É ruminando a palavra que ele já ministrou. Tira aqui, ó, esse vidrinho que a irmã tá esquivando ali. Eu olho para um lado e ela olha para o outro. Eu olho para um lado e ela olha para o outro. Aqui, ó. Tira o vidrinho. Só o vidrinho só. É, aí. Aí. É a mesa de vidro. Eu olho para um lado e ela olha para um lado. Eu olho para o outro. Então nós somos o quê? Os conselheiros. Nós somos aquele que ajuda o ancião mor. Nós ajudamos ele. Por isso que aqui fala de um ancião só. Nós somos um corpo. Junto com ele somos um corpo. Nós estamos auxiliando ele. Agora os servos, mas nós também somos servos. Nós também somos servos. Nós também estamos servindo. Né? Você vê ali a administração do irmão Bruno. E ao visível se fez de quê? De servo. Né? Então, nós temos que encaixar nessa condição aqui de servos. Temos que encaixar. Nós temos que pegar essa palavra aqui e colocar em prática. Literalmente. Né? Por quê? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, quer dizer, é ouvir e praticar, irmãos. Eu fico assim,
Eu fico até igual aquele papagaio que fala a mesma coisa. Toda reunião fala a mesma coisa. Ó, tem que ouvir e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar. Então, isso aqui eu tentando ajudar vocês a colocar a palavra em prática. Entendeu? Porque conhecer a letra não adianta nada. Entendeu? Ó, as pessoas no mundo conhecem a letra. Não tem o quê? O entendimento. Não tem a interpretação, mas eles conhecem a letra. Só que a diferença deles para nós é que nós temos que praticar ela. Entendeu? Olha só. 1 Timóteo 3, versículo 8. Lá de Alcha. Diz assim, ó. Aos servos, igualmente devem ser respeitáveis. Primeira coisa, tá vendo? Tem que ter respeito. Respeitáveis. De uma só palavra, tá vendo? Uma só palavra. Não inclinados ao vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o segredo da fé com consciência limpa. Paz de Alcha, irmão. Ó, conservando o segredo da fé com consciência limpa. A nossa consciência não pode estar atrelada em nada, irmão. Eu vou partir um pão, eu não posso estar com a minha consciência suja. Ah, mas eu vou partir um pão, mas ontem eu vi uma imagem e aí meu olho foi naquela imagem. Não, a consciência tem que estar limpíssima. Fala assim, ó, eu posso partir o pão porque eu sou digno disso. Entendeu? Porque a palavra fala, aquele que come do pão sem discernir, come para a sua própria o quê? Condenação. Então por isso você tem que ter o quê? A consciência limpa. Ó, conservando o segredo da fé com consciência limpa. Também esses sejam primeiramente experimentados. Estamos no tempo de quê? De experimentar. Nós estamos sendo experimentados por Ial. Estamos sendo experimentados. Por isso nós estamos na onde? No deserto. Tem lugar melhor de experimentar um servo no deserto? Se colocar ele num palácio, tá tudo bem. Tem alimento. Agora coloca ele ali, entre aspas, no fundo do poço, que o deserto aqui é para provar mesmo. É provação mesmo. O melhor lugar de se provar um servo, se ele é fiel ou não, é no deserto. Né? Que aí você vai ver se você vai dar gratidão aí alto, ou se você falar assim, não, eu não aguento mais, eu quero voltar, quero sair. Né? Ó, também que esses sejam primeiramente experimentados. E em seguida, se forem irrepreensíveis, tá vendo? Nós estamos sendo experimentados. Aí se nessa condição nós aqui fomos irrepreensíveis, aí fala, sejam admitidos na função de servos. A gente lembra dos 144 mil servos. Então nós estamos aqui lutando por algo muito maior do que qualquer outra coisa, irmãos. Né? Nós queremos ser admitidos na função de quê? De servo, servil, né? Continuando. Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Que os servos sejam esposos de uma única mulher, governando bem os seus filhos e a própria casa, pois aquele que exerce bem a questão de servo conquista para si mesmo posto de honra. Tá vendo? Posto de honra. Conquista para si mesmo posto de honra. Bem com muita intrepidez, tá vendo? Fundada na fé em Yahshua Mashiach. Nós temos que ter o quê? Intrepidez. Como é que o arqueiro, vamos dizer assim, aquele que tem um arco, ele vai te usar se você não tiver intrepidez? Você acha que de frente a um principado você vai gaguejar? Não, ele tem que mostrar para você que você tem que ter o quê? Intrepidez. Tá vendo que ele fala um tanto de conduta e no final, que para você conquistar a intrepidez, você tem que manter aquela tanto de conduta? Tem que ser irrepreensível, esposo de uma só mulher e etc. Para você conquistar a intrepidez. E conquistar a intrepidez é o quê? É dominar a palavra de algo. Aí entra o conhecimento. Primeiro você tem que crescer em graça para você conseguir crescer em conhecimento. Então, às vezes os nossos olhos, os anciãos, conseguem observar aqueles que não estão crescendo em graça, em conhecimento, por quê? Porque está muito baixo na graça. Entendeu? A gente consegue identificar, peraí, aquela pessoa ali não está conseguindo ali responder muita coisa, não responde desafio. Por quê? Porque não está crescendo na graça. Né? E a criança crescia em graça. Por que primeiro fala graça? Você acha que ela colocou de modo aleatório? Não, coloque qualquer um dos dois. Não, tudo é na ponta da letra. Entendeu? Então, irmãos, vamos crescer em graça. Vamos crescer em graça. Porque em conhecimento os anciões te ajudam. Crescer em conhecimento nós te ajudamos você.
Pode procurar a gente em qualquer momento. Irmão, os irmãos da África, eles mandam mensagem, não é, irmão? O irmão tá aqui no meu lado, sempre me manda mensagem, irmão, não entendi esse ponto. Irmão, porque eles estão longe e eu tento ajudar eles. Agora, eu não consigo ajudar eles crescer em quê? Em graça. Porque crescer em graça, isso é no particular de cada um. É você na vida lá fora e também aqui dentro com seus irmãos. Então, os anciões, papai, consegue ajudar vocês a crescer em conhecimento. Mas a graça já depende de vocês. Entendeu? A graça depende de vocês. E ao estar vendo tudo, irmãos, é ele que está contemplando. E no momento que cada um cresce em graça e se ajunta como igreja, aí sim a igreja dá fruto. Por quê? Que cada um está se olhando. Ó, eu olhava algo, não olho mais. Eu tropeçava em algo, não tropeço mais. E hoje a gente vai ver a mensagem do Papai ontem maravilhosa. Qual é o fruto que Ial quer, irmão José Pereira? Qual que é o fruto que Ial está caçando na figueira aqui? Qual é o fruto que Ial está caçando na figueira? Mas tem uma palavra correta. Tem. Lembra de Alhana, batizador. Ele está procurando um fruto. Mas qual fruto que é esse? Isso. O fruto do quê? Do arrependimento. É o fruto do arrependimento. Por quê? O errar, irmãos, está infelizmente nessa carne. Entendeu? Tá errar. A gente erra, às vezes sem querer, às vezes até assim, pode ser que eu erre. A gente erra, mas a questão é não errar 2 vezes no mesmo erro. Entendeu? E isso que mostra o arrependimento. Por quê? O arrependimento mostra assim, ó, eu errei, assumo que eu errei e não vou errar mais. Isso é arrependimento. Agora, você errar, aí arrependi. Errar de novo, peraí, na mesma condição, arrependi. Errar de novo, você não se arrependeu, literal. Não se arrependeu. Entendeu? Você só camuflou ali, pediu perdão e camuflou ali, né? Qual é a palavra correta? Camuflou. Meu tradutor. Tá igual eu também, ó. Cadê o irmão Caleb? Ô, irmão Caleb. Cadê ele? Como é que você faz isso, irmão? Insistiu muito? Então, o arrependimento tem que vir de coração. De coração mesmo, entendeu? Eu arrependi, pode. Eu arrependi e falar assim, ó, naquilo ali eu não caio mais. Pode acontecer o que acontece. E isso que Ial quer de vocês. Porque Ial visível morreu no madeiro, não foi para você errar, depois pedir perdão, errar, pedir perdão, errar, pedir perdão. Ele morreu por você no madeiro para você errar, pedir perdão e não fazer mais. Senão você vai estar emadeirando ele novamente. Porque ele não veio para reconciliar os seres da terra e do céu e levar os nossos pecados? Se você continua pecando na mesma condição, você fala assim, emadeira de novo. Emadeira de novo. Emadeira de novo. Entendeu? Porque toda vez que você errar e pedir perdão, é como se você estivesse madeirando ele, porque ele está livrando você do pecado. Só que a morte dele é uma só. É uma vez só que tem que morrer. Entendeu? Cabe o homem, que homem, e ao visível morrer apenas uma só vez por nossos pecados. Então não é continuar no mesmo erro, não é continuar no mesmo pecado, é se arrepender, ter frutos dignos de arrependimento. Entenderam? A condição do fruto que Ial quer? Olha só como é que é maravilhoso. Nós teve que entender, primeiramente, tivemos que entender que todo que é figueira, exceto vinha, exceto essa, e essa é figueira. Nós aprendemos. Se você não tirar todo o evangelho anátema, isso embaralha. Entendeu? Isso não embaralha. Porque nenhum evangelho fala assim, ó, que Jesus, Emanuel, ele amaldiçoou a figueira. Aí eu falei assim, pera, alguma coisa de errado, porque o que Ial abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Né? Se nem Balaão ali, que estava querendo amaldiçoar Ial, não conseguiu, como é que ele estava? O próprio mestre estava amaldiçoando. Mostra que aquele livro é totalmente anátema. E outro mandou cortar ela. Mandou cortar, mas não é cortar para levar, não. É cortar para aniquilar ela. Então, nós tivemos que pegar o evangelho verdadeiro de Lucas, Escritura, para mostrar que existe uma figueira no meio das vinhas e que ele está procurando frutos. Só que chegou nos 3 anos e literalmente nós completamos os 3 anos, na época, nós estamos dentro dos 3 anos, que Ial nos mostrou essa revelação. Tá vendo que tudo é cronológico? Tudo é certeiro. Por que não foi com 2 anos? Olha só, nós já lemos quantas vezes essa passagem?
E depois que nós já desprezou os evangelhos anátemas e pegamos só o evangelho de Lucas, quantas vezes que nós já lemos essa passagem, logo dentro dos 3 anos nós conseguimos ter a interpretação dela? Tá vendo? Então, ele quer um fruto de arrependimento nosso. Para que não ouça mais, para que não venha a acontecer novamente. Entendeu? Então, cada um de vocês, irmãos, eu falo com vocês, depois dos 1260 dias, vai depender muito de nós, a nossa ascensão. Né? Hebreus 9, 28. Lê para mim, mas peraí, rapidão. Vai depender muito de nós a ascensão, porque quando nós estivermos pronto, Ial vai olhar para assim, a figueira e falar assim, ó, produziu fruto. Agora eu quero experimentar esse fruto. Né? É o fruto do arrependimento. Né? Lei. Aí Hebreus 9, 28 fala: do mesmo modo, Ialcha foi oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá uma segunda vez, com exclusão do pecado, aqueles que o esperavam, que esperam para a salvação. Exatamente. Então ele morreu o quê? Uma só vez. Entendeu? Porque na hora que a gente... Olha só como é que é maravilhoso. A palavra toda ela é muito maravilhosa, irmãos. Os irmãos que entendem a fundo ficam assim regozijando na palavra de Ial. No momento que a gente estava ali, antes de nós conhecermos Ial e Yalcha, Ial não levava em consideração nada. Não levava em consideração. Olha só o que nós fizemos antes. Uns adoravam ídolos, outros estavam no mundo, e por aí vai. Só que ele conta a partir do momento da imersão. É que ali você... Ô irmão, tira esse som, por favor. Fechar aqui, só um momento. Fechou? Então, ele começa a levar em conta a partir do momento da sua imersão. Porque é um momento que você aceita Ial como seu salvador. É um momento ali que você... Todo pecado que você tinha é excluído naquele momento. É excluído. Tudo que você fez é excluído. E ali você se torna um novo homem. E você começa a caminhar. Então, você tem que zerar os pecados. Produzir fruto de arrependimento é zerar os pecados. E isso é ser o quê? Irrepreensíveis. Ah, irmão Shaul, é impossível nessa era. Não. É possível. É possível essa era. Só que nós temos que se abster desse mundo aí fora. Porque igual eu estava ouvindo um irmão falar aqui, se você começa a falar a linguagem deles, rapidinho você cai. Se você sentar na roda deles, rapidinho você cai. Entendeu? Se você passar o dia inteiro com eles, você vai começar a ter mazelas. Pois para se limpar é muito difícil. Nossa! Aí você vai passando bucho aqui, não, tá limpo não, tem que passar aqui. Aí você passa aqui, aí você fica limpinho. Aí você dá um passo, pisa na lama. Entendeu? Aí se suja todo. Pode. Então, a palavra diz que tanto Yalcha, Ial visível, quanto Samial crescia em graça e conhecimento diante de Ial e dos homens. São duas condições. Condição diante de Ial, primeiramente, e também diante dos homens. Quando falando primeiramente diante de Ial, é os olhos de Ial que estão nos olhando, né? Exatamente. O Deuteronômio fala que ele está nos provando, porque é Ial que nos prova. Ele nos prova no deserto, numa condição inferior, para nos aprovar. Então, o que ele quer? O que ele quer? O que ele busca em nós? Nos aprovar. Como está escrito em Salmos 101:6. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra. Ele está buscando em nós essa fidelidade. Né? A questão diante de Ial. Mas como o irmão está falando, se ficarmos somente junto com os filhos, com os homens, falando a língua dos homens, logo seremos contaminados. E a palavra fala em Colossenses 4:6, que é o crescer diante dos homens. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, de modo que saibais como convém responder a cada um, como convém. Então é o saber se portar, até que ponto eu posso estar ali. Né? É o saber como responder ou como corresponder também. Por quê? Porque nós estamos sendo analisados. Exatamente. Né? Então é onde que a gente coloca o nosso pé, onde que a gente senta, qual que é a rodinha que a gente está sentando, o que a gente está falando. Saber se limitar. Esse é o cuidado para não entristecer e algo no momento que a gente está crescendo, entre aspas, diante dos homens. Né? Porque diante de algo não tem como a gente disfarçar nada. Não tem. Diante de algo a gente está todo transparente diante de algo. Né? Mas diante dos homens, muitas vezes a gente está ali numa condição, sabe, fala um pouco aqui, ou alguns irmãos, né, chegam a confessar, errei assim e tal, casos voluntários, pecados voluntários, né?
Mas é nesse momento que a gente precisa saber como convém a responder a cada um. Exatamente. Né? Que a nossa palavra seja temperada com sal. Né? Precisamos ter essa essência que a gente recebe aqui com os demais para que sim, nós cresçamos também diante dos homens. É aquilo, né? A gente aprende aqui para poder fazer lá fora, né? Nós estamos aprendendo aqui. É igual uma aula. Quando você está querendo, por exemplo, a pessoa quer se formar em medicina. Você está se formando aqui. Aqui é, entre aspas, uma faculdade. Para quê? É para ficar aqui? Não, é para você mostrar, você fazer lá fora o que você aprendeu aqui. Entendeu? Então a igreja é uma questão, é uma, como dizer assim, vamos dizer assim, é uma escola. A igreja é uma escola. Entendeu? Para você aprender aqui. Quando você aprende aqui, você tem que praticar ela lá fora. Por isso que é crescer diante de Ial, que é igual o irmão falou, não tem como escapar diante de Ial. Diante de Ial não tem como escapar. E vocês vão ver hoje, na sessão de hoje, igual o irmão falou, sobre Salmo 101, que fala que os olhos de Ial está protegendo o verdadeiro conhecimento, que depois esse cadeado aberto, agora tem vários cadeadinhos muito maravilhosos de entender essa questão dos olhos de Ial, né, que está ao todo, está aqui, observando a gente, protegendo a gente, né? E essa foi uma dúvida da irmã Rejane hoje, que ela me perguntou, não sei se ela está na live, falou assim, ó, quando fala crescer em graça e conhecimento diante de Ial, é diante de Ial invisível? Lógico que é diante de Ial invisível. Ial invisível está acima de tudo, mas também é diante do sete espírito de Ial, porque naquela condição ali de criança, quem estava ali era o pai no lugar do filho. E o filho no lugar do pai. Então estava crescendo diante de Ial, do sete espírito de Ial. Porque temos que lembrar que o espírito de Ial também é Ial. O espírito de Ial também é Ial. Lembrando, é uma das faces de Ial. Entenderam? Então quando fala crescer diante de Ial, é diante do espírito dele. Muitas das vezes é diante do espírito que está em você. Então você tem que crescer. A sua alma, assim, ela tem que ir para o lado do espírito, não ir para o lado da carne. Porque sempre que ela for para o lado da carne, ela vai cair. Porque a carne, ela leva para aquele lado, vamos dizer assim, mais escuro. Porque lembramos que todos nós temos o gene da serpente nesse corpo, né? Entenderam? A palavra fala, meu amado irmão, que não tem como a gente se esconder. Se você for lá no fundo do inferno, lá ele está. Aonde você for, ele está. Ele não está. tem como a gente esconder de algo. Só a irmã queria falar. Pode falar, irmã. A palavra, Vai falar alto. a palavra fala que seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém terá irá. Exatamente. E quando você fala se abster, para se embelezar, para se purificar, aí eu vejo que lá, em números, né, os que eram os dízimos que são apresentados no Ial são consagrados a Ial. Consagrados são a Ial. puros, são separados. O que é santo? Se você for dicionário, você vai ver, santo é separado. Então, é realmente, se você começa a conviver com pessoas que não têm a mesma fé que você, e Exatamente. no dia a dia também, ficar um pouquinho mais perto de alguns, começar a falar como eles, você, igual você falou, é arriscado você cair, já ficar com as mazelas, já começar a se sujar. Exatamente. E sujar as vestes é isso aí, você começar a fazer prática do pecado, prática do mundo. Então, para Exatamente. você mudar o seu linguajar, que é a palavra temperada com sal, para você ter realmente, estar irrepreensível diante de algo, não tem outra solução, é se separar do mundo. Exatamente. E aí vem a questão da internet, vem a questão da televisão, vem as músicas que eu sei que muitos de nós, no tempo antigo aí, né? Estavam nas igrejas, fazendo louvor lá. Então é difícil. E mesmo dentro da igreja ainda cantava música mundana, que a música atrai, né? Mas a gente tem que vigiar. A mente, o ouvido, né? O capacete, colocar, né, a armadura mesmo. Exatamente. É a todo momento nós somos provados. É literal, irmão falou mesmo, é literal colocar a armadura, né? E a armadura ali é o que, irmão Jonathan? O que é a armadura? A armadura é o espírito. É o espírito de alma. É o espírito. A armadura é o espírito de alma, entendeu? Quando você está com a armadura assim, completa, vamos dizer assim, né? Dominando a sua carne, dominando ela, entendeu? E a alma está indo ali
pro lado do seu espírito, aí você não tem nada, você tá com o capacete, aí às vezes uma flecha, bate, cai, entendeu? O cinturão, entendeu? O cinturão, entendeu? O escudo da fé, a palavra, né? A espada do espírito, que é a palavra, o dial, isso tá tudo afiado, entendeu? Mas no momento que você começa a sair disso, essa armadura começa a enfraquecer, entendeu? Aí é a hora que Satanás ele pode tentar algo, né? Então, assim, sempre manter o espírito assim lá em cima, né? A palavra ainda fala assim, irmão, que nós não devemos nem nos sentar Nem sentar. com eles. Nem Seja sentar. pai, seja mãe, seja irmão. Exatamente. Exatamente. Não Deixa eu só ver, não é nem flecha, é o dardo. É o dardo, é o flechinho pequenininho, é. Muito bem, irmão Diacho. Pode já, chamado irmão. Pagiacha. Eu me coloco como exemplo porque onde eu trabalho sou só eu que tenho a fé e crente em algo. Então, muitos dados, muitas conversinhas fiadas. Então, tem que estar vigiando todo momento, todo momento. Igual eu ouvi a ministração do irmão Bruno, ele falando que em todo momento ele está sempre em oração, né? Para que ele não caia na tentação. Então, por mais que a gente, como eu sou aqui sozinho, na fé, é melhor que sejam dois do que um, né? Porque se um cair, o outro te levanta. E aqui, eu sozinho, é muito difícil. Então, eu tenho que estar o dobro da vigilância. Então, no meu trabalho os crentes lá, né, em Deus, tem os ímpios mundanos e tem até ateu. Então, é muito difícil. Então, no meu trabalho, eu tenho que toda hora estar, Pai, guarda minha mente, guarda os meus lábios. Né? E teve uma vez que eu estava na rodinha ali na hora do almoço, aí um rapaz falou uma coisa ali, eu dei uma risadinha, senti no meu espírito que ele falou para mim, não era para eu ter ido, e pediu para eu me retirar dali. Então eu fui, me retirei e fui para uma outra salinha. Então a gente, quando ouve a voz do Espírito, a gente obedece. E não, né, negar a voz do Espírito. Porque senão você acaba indo, quando você menos percebeu, já era. Já se misturou com ele. Então, por isso que tem que ser, esses que estão longe, tem que vir para perto. Porque é muito mais difícil longe do que perto. Porque perto tem os irmãos, que um pode apoiar o outro. Exatamente. Você estando longe, não tem quem você se apoiar. É verdade. Não tem quem você falando diariamente da palavra, falando diariamente, se alimenta mais do espírito do que a carne. Verdade. Exatamente. Gratidão, Gratidão. Assim seja, quer falar mais uma coisa? Não? Amado irmão, como você falou ali, de crescer em graça e conhecimento diante de Yahweh dos homens, esse Yahweh, a condição de Yahweh invisível, com certeza, mas também na condição do Espírito. E na palavra mesmo ela diz isso, ó. Que a mulher deu à luz o filho varão, que regerá as nações com cetro de ferro, seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Yahweh, o Espírito. Exatamente. O Espírito. Então, como o filho varão está crescendo, diante de Yahweh, diante do Espírito. Então, esses olhos, diante dos olhos de Yahweh que a gente está crescendo. E a gente vai fazer mais a fundo essa mensagem agora no nome de Yahshua. Mas vamos invocar primeiro, irmãos, em nome de Yahshua. Assim seja. Aí só eu vou invocar para poder sair no áudio, ok? Em nome de Yahshua. Oh, Yahshua. Oh, Yahshua. Oh, Yahshua. Oh, Yahshua. Oh, Yahshua. Oh, Yahshua. Porque tu é o nosso Pai. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai amado, Papai querido, estamos aqui, Papai. Gratidão por mais um dia na tua presença, Papai. Ó, Papai, a palavra gratidão está nos nossos lábios, Papai, pois sabemos quantas maravilhas tu tem nos revelados, Papai. Gratidão pela vida do teu mensageiro, dos anciões, dos teus servos, Papai. Ajuda-nos, Papai, a crescer em graça, Papai. Nos auxilia, Papai, como devemos crescer em graça, Papai. Pois o conhecimento tu está dando cada dia mais como maná, Papai, através do teu mensageiro. Gratidão por tudo. Abençoe a reunião de hoje. Fale conosco, Papai. Que teu Espírito venha nos dar a entender os teus segredos, Papai. Entender, Papai, a tua palavra maravilhosa, Papai. Que nem nós, nem nossos pais conhecíamos. Gratidão por nos dar a conhecer os segredos do reino, Papai. Gratidão por nos dar, Papai, o reino, Papai, junto com o teu herdeiro, Papai. Pois ele compartilha a herança com seus filhos, Papai.
Gratidão por tudo. Abençoe os irmãos, proteja e guarde. Que nós venhamos ser invisíveis aos olhos dos inimigos, papai. No nome de Yauxa. E que assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Que assim seja feita a vontade do papai Yauxa. Assim seja. Assim seja, né? O invocar é maravilhoso, né? O invocar é maravilhoso. Irmão Edgar, por que invocamos 3 vezes? Invocar é para chamar para perto, né? E 3 vezes é porque os nossos... Não lembro. Irmã Adriana, por que invocamos 3 vezes? É um entendimento, entre aspas, novo, né? A gente não tinha associado ainda. É porque 3 vezes invocamos. Estava ouvindo a ministração com o irmão, né? A gente lembrou ali de Eliseu e Yauxa, né? Quando foi ressuscitar, reviver aquela criança, ele deitou nela 3 vezes, né? E isso era uma das, vamos dizer assim, das condições que nós falar, por isso nós invocamos, né? Só que por que invocamos 3 vezes? Tem uma resposta mais sábia. Agora tem, nós crescemos. Dos nossos 3 átrios, dos nossos. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Entendeu? Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Por isso que invocamos ó Iau, ó Iauxa, para o nosso corpo. Ó Iauxa, ó Iau. Ó Iauxa, ó Iau. Para a nossa alma. Ó Iauxa, ó Iau, para o nosso espírito. Entendeu? E nós fazemos isso desde lá do passado. Para hoje entendermos porque oramos 3 vezes. Invocamos 3 vezes para corpo, alma e espírito ser santificado. Nós chamamos Iau nos nossos 3 átrios. No nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Pro ser inteiro. Entende? Por ser inteiro. Entenderam? Ser mais vivo mesmo. Tremendamente aqui agora, falou assim, ó, corpo, alma e espírito. Tremendo. Mas não tinha direcionado para ele. Exatamente. Mas, entenderam? E é maravilhoso entender isso. Gratidão, papai? Sim. Gratidão. Eu quero que os irmãos abram, a gente vai continuar aqui o que os irmãos estavam falando e que o irmão disse aqui sobre os olhos de Iau, ok? A gente vai abrir primeiramente em Provérbios 22. Só que a gente vai pegar lá do versículo 1. Pode ser, vamos pegar na King James. Vamos pegar na King James. Provérbios 22. Provérbios 22. Vamos pegar do 22, 1. Vamos pegar o contexto, para a gente poder entender o que está falando, entendeu? O que está falando ali a passagem. E eu falei em crescer em quê? Crescer em graça. Crescer em graça é muito importante. Ó, Provérbios 22, versículo 1. Diz assim, ó. O título. Ó, o título. O bom nome vale mais do que prata. Tá vendo? O bom nome vale mais do que prata, ok? Ó, a boa reputação é mais importante do que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. O rico e o pobre têm algo precioso em comum. O mestre é o criador, tanto de um quanto do outro. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O prudente percebe perigo e busca refúgio. É como o irmão Elton falou, entendeu? Ele ouve a voz do Espírito, ali começou a falar besteira. Eu vou me afastar. Eu não vou sentar nas rodas dos escarnecedores, ok?
Isso, Ial é meu refúgio, a minha fortaleza. Então, ó, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências, tá vendo? Que aquele que não é prudente, ele cai. Versículo 4. A recompensa ao temor do mestre e ao comportamento humilde são riqueza, a honra e a vida. Tá vendo? Ó? A recompensa ao temor. A recompensa ao temor. Sabe por quê, irmãos? Olha só. Das 7 hastes do candelabro, assim, né? Das 7 hastes do candelabro, vamos tirar, entre aspas, o espírito de Ial do meio. Vamos contar das 6. Só que olha só. Um tinha sabedoria. O outro tinha conhecimento. Né? E vai indo, né? O outro tinha inteligência, né? O outro tinha conselho. E ao fortaleza, todos tinham assim, ó, eu sou a fortaleza, eu sou forte, ó, eu sou o conselheiro, eu sou inteligente, etc. Agora Ial, ele escolheu qual? O temor. De todas as artes, não é aquela que tem o conhecimento, entendeu? Só que ela tem o quê? Boa conduta, porque se você temer Ial, é uma boa conduta. Por exemplo, eu estou vendo aqui imagens no meu telefone. Tá lá, passando, pum, pum. Aí você vê ali uma mulher, ou então um homem, quando fala nas duas condições. Você temer Ial, você vai afastar isso dos seus olhos e vai passar, entendeu? Isso é temer Ial. Mas se você tiver inteligência, deixa eu ver que musiquinha que é essa aqui, para poder tentar discernir o que quer dizer, entendeu? Aí você começa a adentrar a mais naquela foto, naquele vídeo, etc, entendeu? Então o temor te afasta dessas coisas, entendeu? Então temer Ial é muito importante para nós hoje. Por isso que Ial colocou na nossa era o temor a Ial, entendeu? Pois no temor a Ial está a sua Inspiração. assim seja. O real é a chave da É a chave, tudo é o temor. Você temer ele é maravilhoso. Quer falar alguma coisa? Não. Não. Versículo 5, ó. Nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Ensina a criança no caminho que deve andar, mas quando for ancião, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, que toma emprestado e se torna servo do que empresta. Quem semeia injustiça colherá desgraça, e o castigo da sua própria soberba será completo. O homem generoso, aí grava aí, ó. O homem generoso. Tá falando os homens? Tá falando o homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com necessitado. O homem generoso, o mensageiro de Filadélfia, né? O nome dele já fala. O que significa o nome do mensageiro de Filadélfia, irmão Alberto? De Arthur. Hã? Nobre e generoso. Arthur significa nobre e generoso. Aí os irmãos não, as pessoas te falam assim, ó, já que ele é Micael, por que ele não veio pelo menos com o nome de Miguel? Aí veio o irmão Bruno, né, com a vara. O irmão Bruno com a vara, mostrando o ensinamento ali de João Batista. Né? Aquele ali não era um mandamento de algo. Colocar o nome no seu filho não é um mandamento, é um costume. Entendeu? Ali é um costume. Tem até uma outra palavra. Qual que é a outra palavra? Tradição? É uma tradição, exatamente, é uma tradição, entendeu? Não é ordenança de algo, não tem nada escrito que assim, você vai fazer isso, não, entendeu? É uma tradição. Então, é a mesma coisa que aconteceu com o Ial-Hana, que é a representação do mensageiro de Filadélfia, que está preparando o caminho para Ial, assim acontece com o mensageiro de Filadélfia. Só que o nome do mensageiro de Filadélfia já nos dá sinais de muitas coisas, o primeiro e o segundo. O primeiro é o Arthur Eliezer, Arthur, né, quer dizer, que significa coração nobre e generoso, né? Nobre, ó, nobre. Aí faz um link, um homem de nobre origem, né? E generoso, os gases nobres que a gente aprendeu ontem, né? E o primeiro é o sol, né? E faz um link aqui, ó, o homem generoso, né? Oi, irmã Débora. É o nome todo dele. Tudo tem um significado, né? Oi, irmã Débora. Vamos ler aí o versículo 9. O homem generoso será abençoado por quanto reparte seu pão com necessitado. Também vejo no versículo
motivo, que diz em Eclesiastes 11, 2, 11, versículo 1. Lê. Joga teu pão sobre a água. Ah, Muitos dias ele repousará. exatamente. Com 7, E também mesmo com com 8, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Exatamente. E também faz um link com Lucas. Aqui, ó, quando fala assim, ó, o homem generoso será abençoado. Ó, o homem generoso será abençoado, né? O homem generoso será abençoado. Que bênção que é esse que vai receber, irmão Davi? Mas literal, tem algo mais aqui, mais... Isso, a plenitude, ele será abençoado, porque fala um homem generoso, quer dizer, o mensageiro de Filadélfia, ele será abençoado com a plenitude do Espírito. Aí fala assim, ó, versículo 9, por quanto reparte o seu pão com necessitado. Faz um link com aquela assim, ó, quando o pai de família tiver fechado a porta, você vai bater, né? Fazer um link com outra passagem em Lucas que fala assim, ó, que chegou o amigo, né? O amigo chegou e aí ele foi bater o pão, bater na porta. Me dá pão, me dá pão. Ele não vai dar para o seu amigo, mas vai dar pela insistência, pela perseverança, ok? Então, ó, versículo 9, ó, o homem generoso será abençoado por quanto reparte seu pão com necessitado. Ó, lança fora o escarnecedor, ó, lança fora o escarnecedor. E com ele irá a contenda. Tá vendo que a gente está fazendo uma limpa? Tá vendo? A gente está fazendo uma limpa, tanto aqui dentro quanto nos grupos. Lança fora o escarnecedor. Tá vendo? Ó? Lança fora o escarnecedor. E com ele irá a contenda. E com ele irá o que? As rixas, as brigas. Cessarão as demandas e as agonias. Os irmãos repararam quanto que foi tranquila a reunião de ontem? Os irmãos viram que já deu uma boa caminhada, que já foi mais tranquila, mais serena. Papai já parou, papai estava mais alegre. Sempre severo, mais alegre. Você viu que deu? Depois que nós demos uma pequena limpa. Entendeu? Sempre acontece isso, né? Sempre que acontece isso, né? O nome de Alcha. Mas que agora não vai voltar mais. Agora vai ser melhor a cada dia. Assim seja. ignomínia. O que você está lendo aí? O finalzinho do 10. Ignomínia. O que é isso, irmão de Cleiton? Aqui, ó. Lê pra mim. Ignomínia é a grande desonra afligida por um julgamento público. Exatamente, tá vendo? Ó, lança fora o escarnecedor e com ele irá a contenda. Cessaram as demandas e a como é que é? Ignomínia. Isso. O que esses fizeram conosco, Exatamente. de exposição da injúria pública. Exatamente. Agora, olha, versículo 11, ó. O que ama a sinceridade de coração e é grácil ao falar, será amigo do rei. Tá vendo? Voltando, ó. O que ama a sinceridade de coração e é grácil no falar. O que é grácil? Pesquisa o que é grácil. No falar, será amigo do rei, né? Os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde os discursos dos traidores. O preguiçoso sempre alega: há um leão lá fora, serei morto se sair na rua. Que preguiçoso que é esse aqui, irmão Robson, de Santa Catarina? Exatamente. É ele que fica falando assim, ó. O antimachia está aí. Nem fala antimachia, né? Ele fala anticristo, né? Nem se purificou do palavreado, né? Ele está com medo dele. Ele tem medo dele. Nós não tem medo dele, não. Nós nem liga para. Olha só, nós nem fica falando que ele está aí. A nossa mensagem nem é apontar para o antimachia. A nossa mensagem é apontar para Ial. Não é para apontar para o antimachia. Entendeu? Agora, o preguiçoso aqui, ele tá com medo. Fala assim, ó. Há um leão lá fora. O leão é qual? É o antimachia, entendeu? Se eu sair, vou ser morto, ok? Então, o preguiçoso aqui tá falando de quem? Do mensageiro de Sardes, ok? Até as crianças sabem quem que é o mensageiro de Sardes, né? O Grácio é a pessoa que é encantador, gracioso. Gracioso? Exatamente. Então é crescer em graça. Tá vendo? O graça é crescer em graça. Que possui graça. Tá vendo aqui, ó? Então vamos ler de novo agora com esse entendimento, ó. Versículo 11. O que ama a sinceridade de coração e é
grácio, quer dizer, que tem muita graça, será amigo do rei. Tá vendo? Os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde os discursos traidores. Ele protege o quê? O verdadeiro, os olhos de quem? Os olhos de Ial. Vamos ver o que é esses olhos de Ial? Às vezes os irmãos estão dispersos aí. Vamos lá em Apocalipse 5. Apocalipse 5, na Ial Shalom. Porque a gente está falando de olho, olho, olho. Tem irmão que tá boiando lá. Ó. Que olho que é esse? Será que é o olho que olha para lá, olha para cá? Vamos ver que olho que é esse que está falando, né? Na Ial Shalom. É. Apocalipse 5, versículo 6. Cada dia, irmãos, literal, cada dia a gente aprende alguma coisa. Cada dia, em todas as reuniões, nós sempre aprendemos alguma coisa. Você nunca vai ouvir uma ministração de algum ancião e do papai e falar assim, ó, tô com o mesmo entendimento do que antes de ouvir. Sempre vai acrescentar algo. Então isso é crescendo em conhecimento. Sempre vai ter algo a acrescentar, ok? Capítulo 5, versículo 6. Ó. Com efeito, entre o trono e os 4 viventes e os anciões, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Ó, esse cordeiro, ele tinha 7 chifres e 7 olhos. E o que é esses 7 olhos? Ó? Que são os 7 espíritos de Ial, enviados por toda a terra. Entendeu? Que são. Então, os olhos de Ial é os 7 espíritos de Ial, enviados por toda a terra. Ok? Então, lá em Provérbios está falando, em Provérbios 22, está falando que os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento, ok? Eles protegem o verdadeiro conhecimento. Vamos abrir em Pedro. 1 Pedro 3, versículo 8. Página 2123. Pode ser na Ial Shalom, viu? 2123. 1 Pedro 3, 8. 2116. 2116. Papai sempre ensinou assim, ó, irmãos, orem mais. Ore pedindo mais porção do Espírito, né? Quanto mais você está no Espírito, mais você cresce em graça, né? Porque se você estiver no Espírito, né? Você estiver no Espírito, você cresce em graça. Se você não estiver no Espírito, você dá ouvidos à sua carne, entendeu? E aí que você não cresce em graça, ok? E hoje eu estava comentando assim, o papai falou que ele ora desde a hora de sair de casa, para chegar até... Exatamente. Já sai orando. Então nós temos que orar, para igual o irmão Bruno falar, orar o tempo todo, né? Orar em todo o tempo. Ó, o título fala entre irmãos. Finalmente, sede todos unânimes, tá vendo? Sede todos unânimes. Sede todos unânimes. O ser unânime é o teu mesmo pensamento. Entendeu? Todo mesmo pensamento, mesmo propósito, isso tudo é ser unânime. Compassivos, cheios do amor fraterno. Compassivos e humildes de espírito. Não pagueis o mal com o mal, nem a injúria por injúria. Ao contrário, bendizei, porque para isso foi chamado. Isto é, para ser herdeiro de uma bênção. Com efeito, aquele que ama a vida deseja ver dias felizes. Guarde sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras, tá vendo? Guarda sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. Afasta-te do mal e pratique o bem. Busque a paz. Grava aí, irmãos. Busque a paz. Grava. Busque a paz. E siga. Como é que eu sigo a paz? Eu vou para a cidade, ó, aquela cidade ali não tá tendo homicídio. Vou para lá. Depois, não, aquela cidade ali é mais tranquila, eu vou pra lá. Aquela cidade não tem assalto. É isso que é seguir a paz? Não. Tá vendo que a paz também é um personagem? Sim. É uma pessoa que é o mensageiro da paz. Como é belo os pés daquele que anuncia o evangelho da paz.
fazendo link com Yalcha 9, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Yal Forte, Príncipe da Paz. Então, mais um adjetivo para ser colocado nele. Além de fé, ele também é a paz, tá vendo? Por isso que fala assim, ó, busque a paz e siga. Vocês estão buscando a paz. Vocês não estão buscando a paz? Então, esse grupo aqui que busca a paz é aquele grupo que Al fala assim, ó, você quando entrar na cidade, você vai seguir. Quando você entrar na cidade, você vai seguir aquele homem, né, que carrega uma bilha d'água. Você vai entrar na casa que ele entrar. E ele vai te conduzir no andar superior. Então é esse personagem, esse homem que representa a paz. Por isso que fala assim, ó, busque a paz, quer dizer, vocês buscaram. Porque todos vocês estavam buscando a verdade, não estava? Vocês acharam. Agora você tem que seguir a paz. Tá vendo? Irmão, e na transfiguração, a hora que transfigura, que aparece ali o herdeiro, a voz vem e fala, esse é o meu filho amado, Ouvi, exatamente. Ouviu, né? Tanto seguiu de Lucas 22, como ouvir. Tá buscando a paz, segue e ouve. E segue e ouve. Exatamente, faz um link com Yalcha 55. Pode falar, irmã. Aí a gente vai, vamos esperar um pouquinho, a gente vai nesse salmo agora mesmo. Calma. Nós vai lá, mas foi certinho, foi guiado pelo Espírito. Mas a gente vai lá daqui a pouquinho, para vocês verem o link maravilhoso que tem lá, tá? Mas só vamos ver aqui. E na King James ainda fala assim, ó, busque a paz e nela persevere. E nela persevera. Seja perseverante. Seja perseverante, exatamente. Ó, continua aqui em 1 Pedro. A gente vai lá agora, viu? Você vai ver que o link é maravilhoso, ok? Ó, afaste do mal e pratique o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do mestre estão sobre os justos. E seus ouvidos estão atentos à sua prece, né? A oração, por quê? Porque o mestre é quem? Espírito. E os olhos sem quem? Não, os olhos é o Espírito. Os olhos é o Espírito. E o Espírito é quem? É o sumo sacerdote. Então ele fala assim, ó, porque seus ouvidos estão atentos às suas preces. Orações na King James. As orações, exatamente, ó. Mas o rosto do mestre se volta contra os que praticam o mal, ok? Lá em Salmo 101 fala que ele é o quê? Ele protege o verdadeiro conhecimento, né? Ele protege. Provérbio 22. Né? 22, protege. Fazendo um link com Daniel 12, na Bíblia King James. Fala assim, ó, Micael, aquele que protege os filhos do teu povo, né? Aí fala, protege. Ele protege. Olha só, ele protege, ok? Quando a gente pega a armadura que a gente estava citando, né? A armadura, um dos itens da armadura é o quê? Qual que é o que está na mão esquerda, irmão? É o escudo da fé. O que serve o escudo? Para proteger contra os dados Isso. inflamados. Entendeu? É Um escudo. Isso aqui é o quê? Vaza. Um escudo, ele serve para quê? Para proteger, né? O escudo serve para proteger. A espada serve para poder batalhar. Agora o escudo serve para proteger. Fazendo link com Daniel, né? Micael protege os filhos do seu povo, ok? Ok. Não, ok. Tá. Assim seja. Agora a gente vai abrir lá em Salmos. Salmos 101. Agora vamos lá no Salmo 101. Salmo 101. Página 968. Salmo 101. Pode ser 101. É bom sempre ler o contexto, sabe? Porque no contexto tem vários outros links. 968. Salmo 101. Acho que na King James vai estar melhor. Na King James? Vamos ver na King James. Salmo 101 então. Na King James. Vamos ler na... Página 839. Salmos 101, versículo 1. Vamos ler aqui na King James, ó. Diz assim, ó. Quero cantar a compaixão e a justiça.
entoar um hino de louvor a ti, ó mestre. Quero instruir-me no caminho da perfeição. Tá vendo? Ó? No caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, ó, quero instruir-me no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, faz um link, venho logo. Ele está perguntando, quantos virá ao meu encontro? Aí ele responde, venho logo. Quero proceder com o coração íntegro dentro da minha casa. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Detesto a conduta dos infiéis, tá vendo? Detesto a conduta dos infiéis. Tais atitudes jamais me conquistarão. Longe de mim, os perversos de coração. Não me deixarei envolver pelo mal. A quem difama os outros, as ocultas, eu o farei calar. Assim como os outros altivos de coração e arrogantes, não suportarei. Meus olhos se agradam dos fiéis da terra. Essas pessoas habitarão comigo. Então, quem que os olhos de Yahweh agrada? Os fiéis da terra. E ele habitará com ele. Faz um link assim, ó, que nós somos aqueles que acompanhamos o Cordeiro onde é que ele vá. Por isso assim, ó, habitarão com ele. E vai habitar aonde? Irmão Marcos. No templo, exatamente, na casa dele. Ele não é o dono da casa? No templo, ok? Meus olhos se agradam dos fiéis da terra. E essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Então tem que ter o quê? Uma dedicação. Tem que se dedicar a Yahweh. Para você morar com ele, você tem que se dedicar a ele. Vocês lembram da tribo de Levi? As 12 tribos, eles adentraram a terra prometida. 11 delas conquistaram posses na terra. Só que a tribo de Levi, ela não conquistou posse na terra. Por quê, irmão de Cleito? Porque a posse deles, no caso a herança, sem ser terra, seria servir a Yahweh. Exatamente. A herança deles a herança deles é servir a Yahweh. Valeu muito mais do que todas as terras. Entendeu? Valeu muito mais do que todas as terras. Porque, olha só, teve o privilégio, a tribo de Levi, de servir a Yahweh. Entendeu? Então, por isso que fala assim, ó, os meus olhos se agradam dos fiéis da terra. E essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Ó, quem pratica obras fraudulentas não viverás no meu santuário, ou então no meu templo. O mentiroso não habitará na minha presença. O mentiroso, está falando de uma personagem. O mentiroso, não é os mentirosos, é o mentiroso. Quem é esse mentiroso aqui? Irmã Diene. Não é muito fácil para você, né? Quem que é o mentiroso aqui? Lúcifer, exatamente. Bom, só um versículo bem rapidinho para Satanás ser tirado. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Provérbios 25, 5. Tira o ímpio, o mentiroso. Tira o mentiroso da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Gabriel, o trono se firmando porque na justiça, porque o pai dele. Exatamente. Por isso que fala aqui, ó. Quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. Né? Obras fraudulentas. Fraudulentas vem da palavra fraude, né? Fraude. Trapaça. Não viverás no meu santuário. O mentiroso não habitará na minha presença. Quer dizer, ele vai ser tirado da presença do rei, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Fala mais alto. Aqui está falando fraudulentas porque ele faz comércios, né? Comércios com... E não é só comércio, é comércios ilegais e comércios assim, desonestos. Né? Porque você vê na palavra do administrador infiel, ele até na injustiça é injusto. É injusto, porque de um ele tira a metade, igual eu falei, né? É o Black Friday. um é 50%, o outro é 20%, outro é 10%. Quando ele está perdoando a dívida, ele fala, o meu mestre está chegando, eu vou perdoar as dívidas. Exatamente, aí vai perdoando. Um perdoa metade, outro perdoa só uma parte, só outro 20. Só pouquinho, né? Dissipando aquilo que não é dele. Dissipando uma coisa que não é dele. Por isso que é obras fraudulentas, ok? Continuando, ó.
Quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. O mentiroso não habitará na minha presença. Manhã após manhã destruirei os ímpios da terra, para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno. De novo. Manhã após manhã destruirei os ímpios da terra, para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno. Que cidade que é essa, irmã Flávia? Yal-Shalom, exatamente. Yal-Shalom celestial, exatamente. A terrena também. A Yal-Shalom celestial e a terrena também, né? Porque a gente tem que lembrar que tudo remete, né? As coisas, por exemplo, hoje em Israel terrena, hoje lá em cima do monte mais sagrado para os israelitas, está uma profanação, né? Está uma mesquita, né? Isso está remetendo às coisas celestiais, que as regiões celestiais não estão habitadas pelos verdadeiros israelitas, estão habitadas pelo inimigo. Só que aos olhos humanos as pessoas nem imaginam isso. Você falar que Satanás está no céu, nossa, é o cúmulo, né? Mas nós somos maduros o suficiente a dizer isso. E além de mostrar ali em Efésios, nós dá o quê? Nós mostra em sinais. Está vendo um sinal ali, ó? Que sinal que é? Está vendo em Yal-Shalom? Você está vendo que tem uma mesquita? Por quê? Você nunca se perguntou por que o templo nunca foi construído ali? Quer dizer, nem o templo tem. Quer dizer, o templo celestial também está em ruínas, ok? São todos sinais. E há o trabalho com o mensageiro através de sinais, irmãos. Entendeu? Não pensa que você vai falar assim, ó, ele está julgando a pessoa ali apenas pelo que ouviu dizer. Não, e mostra para ele em sinais. Os irmãos viram no domingo passado. Ali foi quem não viu, né? Tá seco espiritual, né? Você viu como é que ele, quando veio igual um cãozinho, mas tomou só uma paradinha assim, ó. É aquela que dói, aquela que bate aqui assim, ó. Baixou e foi embora. E aquele sinal veio acompanhado de algumas obras. Exatamente, né? E aí quando a gente vai apurar, né? Porque não é, irmãos, os irmãos têm que entender que todas as decisões dos anciões não é assim, ó, pronto, decidi, pronto. Não, a gente vai investigando. O que está acontecendo, irmão, na casa? Isso e assado. Ô, irmão, o que está acontecendo? Você está orando e tô. Cadê a pessoa? Tá trancado no quarto, né? Aí faz um link passar que o irmão Bruno traz. Aquele que se isola. Exatamente, né? Então, assim, Ial nos mostra através de sinais, né? O mensageiro ainda não tem a plenitude do Espírito. Quando ele tiver a plenitude do Espírito, ele, com os olhos dele verá, né? Ali adentro de cada um de nós, né? Mas enquanto isso não chega, Ial trabalha com ele através de sinais. Ele cai fora, né? Na verdade, nós não temos espírito maligno em nós, né, irmãos? Não, eu digo assim, se tiver algum espinho, não vai se tornar, não vai. Exatamente. Assim seja, irmãos. Então, o link aqui era no versículo 6. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e as pessoas habitaram comigo. Então, quando a gente vê isso, a gente vê que tem alguém nos protegendo, né? E quando a gente vê que tem alguém nos protegendo, a gente entende a condição de falar assim, ó, se Satanás já nos identificou, por que ele não faz nada conosco? Né? A gente tem umas pequenas e leves, momentâneas tribulações, mas é fraquinha só. Fraquinha só, falar igual mineiro, né? Fraquinha só, entendeu? Não é? Olha só, estamos em tempo de vacas gordas, né? A pessoa pode ser bem sucedida nessa terra? Pode. Vai depender dela. Só que o dinheiro não pode contaminar a essência da pessoa, né? Ela não pode fazer do dinheiro, tem reunião, agora não, vou trabalhar até mais tarde e não vou na reunião. Isso não pode. Né? Mas Ial é tão maravilhoso, irmãos. Ial é tão maravilhoso que você fazendo o seu horário normal de trabalho, ele abençoa a sua renda. Ele abençoa, ele multiplica. Multiplica. Às vezes eu falo assim, ó, igual eu e Monte Cleito, nós estamos trabalhando em um lugar muito longe, chama Carmo do Cajuru. É 150 quilômetros de distância. E toda quarta e toda quinta nós estamos aqui. Entendeu? Só que eu tenho que me abster, eu tenho que sair mais cedo de lá. Entendeu? Eu tenho que sair mais cedo de lá e tenho que acordar mais cedo para poder ir para lá. Né? Só que quando eu olho para a obra, eu falo assim, ó, tá rendendo muito. Entendeu? Eu falo assim, peraí, tem alguma coisa aqui. Cadê os anjos aqui que tá me ajudando a pintar isso aqui? Tá rendendo, porque ele vê o seu esforço e ele vai te agradar. Tá só com um ali, né? Tô com um anjinho ali. Só tô com um anjinho, em vez de que eu tenho que dar umas pauladinhas na cabeça. Assim seja. Então, a palavra é que os olhos de Ial, né? Então, ele está nos protegendo, ok? Ele está ao nosso redor.
né? E Satanás está no nosso derredor, né? E ele está ao nosso redor, nos protegendo. É uma representação da muralha, né? Tem a cidade e Al-Shalom e tem a muralha que protege, ok? Só, o irmão só queria falar aqui, ó. Provérbio 15:3 fala: dentro dos olhos de algo do mestre estão em toda a parte. Ele protege atentamente os bons e os maus. Exatamente. É isso que você ia falar? É isso que está em Provérbios 15:4, que fala: a seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem a Yahweh. É, exatamente. Essa versão é melhor. É, fala de novo. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o mestre. Exatamente. Dedica aos que temem o mestre, né? Aos que temem o mestre. Agora a gente vai lá em Salmos 34, que a irmã queria que fosse. Mas a gente vai pegar o versículo 1. Salmos 34. Página 895. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar. Cadê o candelabro ali, ó? O candelabro ali, ó. O candelabro é o desafio da semana, né? O nome de cada um dos 7 anjos que representa as 7 hastes do candelabro, ok? Qual é o primeiro que representa o primeiro anjo do candelabro, irmão Robson? O primeiro. Tem 2 só. Pode ser você, irmão, o Soares. O irmão Soares fala o primeiro e o Assunção fala o segundo. Raial primeiro. E o segundo? O segundo é macho, ok? Irmão Davi, o terceiro. Daniel Conselho. Quarto, irmã Flávia. O quarto é Ezequiel. Ezequiel, ele é o quê? Fortaleza. Irmão Alberto, o quinto. Não, mas igual eu te falei. Não, mas igual eu te falei com você. Quinto é qual? Do candelabro. Olha pra mim. Como é que é o meu nome? Olha pra mim, como é que eu chamo? Isso. Eu te dou a faca e o queijo ainda corto pra você ainda. Eu sei, mas só lembrar. E o sexto? O sexto, deixa eu ver aqui. Irmã Edna, qual que é o sexto, irmã Edna? Da haste do candelabro. Não? Irmã, deixa eu ver aqui. Vamos ver, uma pergunta muito fácil da sexta, né? O Gamaliel. O Gamaliel, não, ali, ó, o irmão Fábio Júnior. Quem que é o sexto? Que representa a sexta haste do candelabro. Qual que é o nome do anjo? Micael, exatamente. E o sétimo, eu quero que todo mundo responde junto. Qual que é o nome do sétimo anjo? Iauxa. Iauxa. Micael é o sexto. Ele é Iauxa, que é a plenitude. Ok? Então é Iauxa. Iauxa, né? É o anjo forte. Ele é o anjo forte, ok? Então ele é os olhos de alma também, não é? Ele é os olhos de alma, né? Ok. Então vamos lá, Salmos 34. Ó, na Ial Shalom. Pega na King James para comparar. Ó, bendirei a Ial em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorio-me de Ial. Que os pobres ouçam e fiquem alegres. Engrandecerei Ial comigo. Junto exaltaremos o seu nome. Procuro Ial, e ele me atende. E dos meus temores, todos me livra. Contemplai-o, e estareis radiantes. Vosso rosto não ficarás envergonhado. Este pobre gritou, e Ial ouviu, salvando de suas angústias todas. Versículo 8. O anjo de Ial acampa ao redor dos que o temem e liberta. De novo, o anjo de Ial. Que anjo que é esse de Ial aqui? Hã? Não, é Iauxa.
Não estou falando, irmão, estou seguindo a linha de raciocínio que os olhos de Al protegem o verdadeiro conhecimento, os olhos de Al protegem os que temem, os olhos de Al falam que os olhos de Al protegem o filho do seu povo, que é o espírito de Al. Aqui fala, o anjo de Al, que anjo é esse? O sétimo anjo, e Alcha, acampa ao redor dos que temem, ao redor dos que temem e os liberta. Liberta o quê? Dessa terra. Vai fazer o quê? Vai nos acender. Entenderam? Quer mostrar aí? Aqui está o anjo. Aqui é de Al também? É o anjo de Al. É o anjo de Al. Versículo 9. Provai e vede como Ial é bom. Feliz o homem que nele se abriga. Temei Ial. Temei Ial. Vós santos seus, pois nada faltará a quem o teme. Tá vendo? Nada faltará a quem o teme. Os leãozinhos passará necessidade e fome. Passam necessidade e fome, mas nenhum bem falta aos que procuram a Ial. Por isso faz um link lá. Aqui, vinde a água. Vinde a água. E Alcha 50. Acha então ele lê pra mim aí. Alcha 55. Na Yalcha não é melhor. Fala assim, desde o início? Todos que têm sede, vinde a água. Vós os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Fazer um link aqui, Os leãozinhos passam necessidade e fome, mas nenhum bem falta aos que procuram Ial, porque os que procuram Ial foi atrás de Ial, foi a cidade de Ial, foi buscar, foi seguir um homem com a bilha d'água que entrou na cidade, entenderam? E ainda fala assim, ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom, deleitar-vos-ei com manjares revigorantes. Exatamente, manjares revigorantes, né? É a palavra de Ial que nos revigora, né? Às vezes nós estamos cansados, né, irmão Alberto? Mas quando nós vemos uma palavra dessa, isso nos dá o quê? Vigor. O papai mandou eu ir lá no sítio hoje para tirar aquele monte de madeira que esse monte lá, mas tirou tudo. Segura a mente. Vai segurando a mente. Não pode dar branco, não. Os leãozinhos passam necessidade e fome, mas nenhum bem falta aos que procuram Ial. Filhos, vinde, escutai-me. Filhos, vinde, escutai-nos. Vou ensinar-vos o temor de Ial. Vou ensinar-vos o temor de Ial. Aí o próximo fala. Escutai-me e vinde a mim. Escutai e vinde a mim. Fazer um link com Ial 55. Tá vendo? Eu vou ler aqui, o irmão vai completar aqui, Filhos, vinde, escutai-me. Vou ensinar-vos o temor de Ial. Escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e vivereis. Tá vendo que tremendo? Uma passagem toda na outra? Agora o versículo 13. Qual o homem que deseja a vida e quer longevidade para ver a felicidade? Preserva tua língua do mal. Tá vendo, irmão? Já uns 3 versículos que a gente lê aqui e fala assim, preserva tua língua do mal, porque a língua é o menor de todos os membros, né? É o menor de todos, mas é o que mais pode trazer maldição para a vida da pessoa, né? Preserva tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Evita o mal e pratica o bem. Procura a paz e seguia. Procura a paz e seguia. Fazendo link lá com 1 Pedro que a gente leu, né? Vamos lá em 1 Pedro? 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. 3:11. 1 Pedro 3, versículo 11. Na verdade é a mesma coisa que está falando aqui, vou ler aqui com efeito, versículo 10. 1 Pedro 3, versículo 10. Com efeito, aquele que ama a vida deseja ver dias felizes. Guarde sua língua do mal
e seus lábios de proferir mentiras. Afasta-se do mal e pratica o bem. Busque a paz e seguia. Busque a paz e seguia. Voltando aqui, ó. Versículo 12 de Salmos 34. Versículo 12 de Salmos 34, ó. Filhos, vinde, escutai-me. Vou ensinar-vos o temor de Yahweh. Qual homem que deseja a vida e quer longevidade para ver a felicidade? Preserve sua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Evita o mal e pratica o bem. Procura a paz e segue. Procura a paz e segue. Procura a paz e segue. Agora faz um link com abre Yalcha 51. Tá melhor aqui em James? Olha aí, irmão de Cleiton, tá melhor aqui em James. Tá bem. Você tá valendo, né? É. Tá bem semelhante. Aqui fala assim, ó. Procura a paz e seguia. Procura a paz e seguia. Salmo 51 fala assim, ó. Ouve-me vós, que está à procura da justiça. Ele também, Yalcha 51. Ouve-me vós, que estás à procura da justiça. Ele é a justiça, ele é a paz, a fé, é o segundo amor, né? Quem sabe que tem o primeiro amor e tem o segundo amor, né? Quem é o primeiro amor? Irmã, deixa eu ver, irmã Edna. É. Não. Vou te dar mais uma chance. É igual a segunda chance é assim, ó, tem duas opções. Aí você riscou primeiro, né? Não, agora te dou a segunda chance. Qual que é a segunda chance? Quem que é o primeiro amor? Isso. Eu achei que você ia abrir um parênteses, escrever outra coisa e marcar o X embaixo. Isso, é Yahweh visível. Né? Yahweh visível. Por isso que Pedro fala assim, ó, vocês, na carta de Éfeso, fala assim, ó, você abandonou o primeiro amor. Primeiro amor, por quê? Porque ele fazia juros de amor Yahweh visível. Pra onde você for, eu vou. Se você morrer, eu vou morrer. Se você, para onde você for, eu vou. E quando precisou dele estar junto com ele, ele abandonou. Ele ficou com medo, né, da morte ali, ficou com medo da morte e abandonou. E olha só, ele ficou com medo de quem? Da morte. Pedro ficou com medo de quem? Da morte. E Pedro também representa o mensageiro de Sardes, né? Que faz um link lá, ó. O leão tá lá fora, entendeu? Não sai lá fora, senão eu vou morrer. Tá vendo como é que as coisas linkam? Tá vendo? Os covardes não herdarão. Mas aí vai vir uma força do céu para ele, né? Nós vamos apresentar para o mensageiro de Sardes, né? E aí ele vai se revestir do Espírito, aí ele vai se tornar valente, né? O nome de Yalcha? Igual Sansão, forte, é. Então aqui, ó. Ouve-me vós, que está à procura da justiça. Vós que buscais a Yahweh, tá vendo? Ó? Olhai para a rocha que foste talhado e para a cova que fostes extraídos, ok? Faz o link com Salmos. Volta lá em Salmos 34, versículo 14. Não, versículo 14. Preserva tua língua do mal, teus lábios de falarem falsamente. Evita o mal e pratica o bem. Procura a paz e seguia. Yahweh tem os olhos sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. A face de Yahweh está contra os malfeitores, para da terra apagar a sua memória. Eles gritam e Yahweh escuta e os liberta das angústias. Yahweh está perto dos corações contritos. Ele salva o espírito abatido. É espírito abatido que ele salva? Não, é a alma batida. Né? É a alma batida. Não é o espírito abatido, é a alma batida. Ok? Os males do justo são muitos, mas todos eles Yahweh o liberta. Yahweh guarda seus ossos todos, nenhum deles será quebrados. O mal causa a morte do ímpio. Os que odeiam o justo serão castigados. Yahweh resgata a vida dos seus servos. E os que nele se abrigam jamais serão
castigado. E o que nele se abrigam. E o que nele se abrigam. Entenderam? Então, irmãos, E os que nele buscam refúgio. aqui, ó. Aqui no versículo 22, na quinta, fala assim, ó. O mestre resgata a vida dos seus servos. Todos que nele buscam refúgio serão absolvidos. Assim seja. Então, irmãos, a gente vê que os olhos de Al estão nos olhando. Os olhos de Al estão nos olhando nossa conduta. Por isso que a criança crescia diante de Al. Que Al que é esse? O espírito de Al. Diante de Al, o espírito de Al. Apocalipse 12, que a criança nasceu e foi arrebatado para junto de Al. Que Al? O espírito de Al que veio sobre ela. Uma das artes, né? Uma das artes, que é a arte do temor. Ele está pleno da arte do temor e Al. Irmãos, o temor é a inspiração de Al. O que Al quer que você tema a ele. E a chave da sabedoria, né? Temer a ele. Você se temer Ial, você vai afastar do mal. Se você temer Ial, você vai afastar do mal. E tem um personagem que fez isso. Quem é o personagem que temia Ial e se afastava do mal? Irmão Bento. Difícil. O irmão Bento é difícil. Tem um personagem na palavra que temia Ial e se afastava do mal. Ele era reto, íntegro e que temia Ial e se afastava do mal. Que personagem que é esse? Uai, deixa eu pensar. Deixa eu queimar alguns neurônios primeiro ali. Dá que sair fumaça, aí você fala. Uma dica, 2 letras. Uma dica. Começa com, tem 2 letras, começa com... Não. Aí você fala, aí. Tem 2 letras. O nome desse personagem. Mas quem? Quem? Então fala. É Jó. Não, agora não, vamos lá. Então vamos lá em Jó, então. Eu ia falar assim, ó. Vou dar uma dica. Tem 2 letras, começa com Jó e termina com O. Quem sabe dá certo, né? Tá vendo, irmão? No conhecimento eu consigo ajudar vocês, entendeu? Eu dou de bandeja para vocês, entendeu? Agora, na graça, é cada um, né? O irmão ele tem muita graça, né? Porque tem muita graça, né? E o conhecimento a gente vai ajudar o irmão, né, irmão? Assim seja. Mas o link perfeito é Jó, você vai ver aqui. Vamos lá, Jó 1. Ó, quer que os irmãos falem um pouco mais de silêncio, viu? Fale mais baixo um pouquinho, pra gente poder sair no áudio. Agora falando na frente, irmã. Então, as crianças falam baixo. Entendeu? As crianças aí, ó, falam baixo. Entendeu, as criancinhas aí? Fala baixo, aqui é a casa de Al. Tem muito temor, tem que ensinar a criança. Você viu, nós lemos? Ensina a criança um caminho que deve andar. Entendeu? Quando se torna ancião, não desviará dele. Então, nós temos que ensinar nossas criancinhas para quando chegar no tempo, eles fazerem conforme nós ensinamos aqui. Entendeu? Então, assim, ó, na casa de Al... então, irmã Clarice, vai corrigir eles, viu? Tá bom? Então, assim, ó, silêncio, muito silêncio. Nós estamos ensinando a palavra de Al. Ok? Jó 1, versículo 1, ó. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, reto e que temia a Ial, né? E se afastava do mal, tá vendo? E se afastava do mal. E se afastava do mal. Se você se afastar do mal, meu irmão, você cresce em graça. Se você se afastar do mal, você cresce em graça. Entendeu? Se afastar do mal, cresce em graça. Não é difícil, mas é impossível. Não, irmãos. Os irmãos, ó, muitas das coisas, o que atrapalha muitas das vezes o crente é a amizade. A amizade com o mundo. E Jó fala isso, os irmãos vão achar para mim, em 1 João. Né? Vocês que é amigo do mundo, é inimigo de Al. Por quê? Se vocês for amigo do mundo, o mundo vai puxar pro lado dele. Entendeu? O mundo vai puxar pro lado dele. Aí vocês vão começar,
né? Eu tenho um amigo, eu trabalho, igual o irmão falou aqui, ó. O irmão, como é que é o nome dele? Mas é o irmão Elton, mas é o nome correto dele. E Altonial. O irmão Elton, né? Ele falou, ele trabalha num lugar que tem pessoas que tem o quê? Tem palavra, não fala a mesma língua que nós. Não fala a mesma língua que nós, né? Então, assim, quando você está num ambiente desse, você tem que se consagrar muito mais. Você tem que se consagrar muito mais, né? Tiago 4,4. Fala o quê? Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com o Yahweh? Exato, fala de novo, lê mais alto. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com o Yahweh? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Yahweh. Ou julgais que é em vão que a Escritura diz, ele reclama com ciúmes o Espírito que pôs dentro de nós. Exatamente, tá vendo? O Espírito, tá vendo que ele colocou o Espírito dentro de nós? E se você tem amizade com o mundo, ele fica reclamando com ciúmes. Entendeu? Porque não tem como você, irmão, dar ouvido pro mundo, falar muito língua dos homens e falar língua dos anjos. Mas aí você fica ouvindo mais língua do mundo. Quando eu falo língua dos homens, tem língua dos homens que dá até para conversar. Mas tem língua dos homens, irmão, que não dá. Entendeu? Não dá, você não consegue. Você trava assim, não, tem que sair daqui. Posso continuar a leitura? Pode. Eu vou começar de novo, está bem interessante ali. Diz assim, Tiago 4,4, a partir do 4. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com o Yahweh? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Yahweh. Ou julgais que é em vão que a Escritura diz, ele reclama com ciúme o Espírito que pôs dentro de nós. Mas ele nos dá uma graça maior, conforme diz a Escritura. Yahweh resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Yahweh, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Yahweh, e ele se achegará a vós. Purificai vossas mãos, pecadores, e santificai os vossos corações, homens dúbios. Entristecei-vos, cobri-vos de luto e chorai. Transforme o vosso riso em luto e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Mestre, e ele vos exaltará. Exatamente, tá vendo? Nós temos que ser o quê? Inimigos do mundo. Não podemos compactuar com eles mais. Se nós somos um povo escolhido para Iau, como é que a gente, separado para Iau, e para os irmãos, olha, a gente gosta de falar, tem aquelas partes que é mais difícil para os irmãos que vêm de longe, né? Porque tem que largar a família, etc. Mas, por outro lado, chega a ser mais fácil, por quê? Porque aqui vocês vão entrar entre irmãos. Você não vai ter amizades igual nós que já estamos aqui temos, né? A gente se afasta, né? Só que o trabalho não tem como, no trabalho, no dia a dia, entendeu? Você tem ali, e você tem que dar um monte de testemunho para eles. Crescer em graça é isso. É a pessoa te ver, não é ímpio, o ímpio nunca vai te ver e falar assim, olha só o caminho que ele está andando, é um caminho reto. Ele nunca vai fazer, ele sempre vai falar assim, esse aí ele é desviado, olha lá que ele fala. Só que vai ter aqueles que vai olhar e falar assim, esse daqui, ele é diferente, ele é educado, entendeu? Ele é compassivo, entendeu? Ele me trata bem, ele é feliz. Porque o fruto, qual que é o primeiro fruto primeiro fruto do Espírito, Monte Cleito? Amor. E o segundo? Alegria. 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 Alegrai pequeno rebanho, pois foi do agrado de Yahweh lhe concedeu o reino. Entenderam, irmãos? Então, o que eu falo para os irmãos, você vê que Jó, ele se afastava do mal. É agora, nessa reta final, ele se afastar do mal. Acabar com a amizade de Facebook, a amizade de Instagram. Afasta do mal, porque se você focar só nas coisas de Yahweh, o mal não vai prevalecer. A palavra fala ali, que você leu aí agora, fala assim, o diabo correrá de vós. O diabo correrá de vós. Mas para isso você tem que se afastar do mal. Resistir, né? Resistir ao diabo e ele fugirá. Primeiro diz assim, antes de resistir ao diabo, diz assim, sujeitai-vos, pois a Yahweh. Sujeitai-vos. Sujeitai-vos. Né? Submissão. Exatamente. Seguir, ouvir e praticar. Exatamente. Né? Sujeitai-vos, pois a Yahweh. Resistir ao diabo. Resistir é uma resistência diária, né? Porque é uma questão de prioridades. Eu já observei, né? Vou falar na minha vida. Eu coloco como prioridade. É a questão assim, é o celular, por exemplo, o Facebook.
Facebook. O Facebook é uma palavra. Entendeu? Tem hora que eu ficava ali, mas eu falei assim, não, eu vou ouvir a ministração com vontade, eu sem vontade, eu vou estar ouvindo a ministração, porque eu coloquei como prioridade. Exatamente. Entendeu? É a força mesmo, resistindo até mesmo às minhas vontades. Exatamente. Por quê? Porque a nossa carne tem o lado pecaminoso. Exatamente. Nós estamos aqui na condição de homem carnal e homem espiritual. Aquele que você dá mais, né? Então diz assim, sujeitai-vos, pois. Sujeitai-vos. É seguir, ouvir e praticar. Aí, algo. Resistir ao diabo. Aí é a tua luta diária. A luta né? diária. E ele vai fugir de você. Ele vai fugir de vós, né? Porque ele vai olhar pra você, ó, assim, ó. Tem brecha? Não. O que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou para outro. Aí vem de novo. Tem brecha? Não. Agora, se ele olhar pra você, tem brecha ali, ó. É orgulhoso. Ah, vou entrar nesse lugar aqui. Ele entra e faz a festa. Entendeu? Então, irmãos, vocês têm que se olhar cada dia mais. Vocês têm que se olhar. Olhar cada um. Como que eu vou ser hoje? Vou ser melhor do que ontem. Entendeu? E ele tá doido para fazer a justiça dele. E está doido para fazer a justiça. Tá doido querendo que nós voltamos. Ele já não quer mais, né? Ele não quer. Ó, pra você ver, já vem 3 anos e tá vindo aqui, ó. Cadê o meu exército? Cadê aquele que eu tô preparando para poder levantar, para derrotar Satanás e livrar todos os povos da terra da escravidão? Cadê? E essas flechas aí, Né? Cadê as flechas? Cadê? Ele tá doido querendo, irmãos, fazer a justiça. Ele quer levar o ungido dele. Ele quer que o herdeiro fique na onde? Nas nuvens. Entendeu? Então ele tá vindo. Então depende muito da gente. Primeiramente de algo. Mas segundo da gente, no particular. Assim seja. A irmã Dani quer falar alguma coisa? Ali é a liberdade. Exato. Exatamente. É nos libertar. Pode falar, irmão Alberto. O ciúme, que o papai tem ciúme, quando a gente tem ciúme de uma pessoa, aceitando bem, chama-se zelo. Então, o ciúme quer dizer, eu tenho zelo de você. Essa é a palavra traduzida do ciúme do Espírito. É zelo pela igreja, zelo pela pessoa. Quem tem zelo, exatamente. Me devora, aquele zelo pela casa real, me devora, aquele zelo pelo meu povo. Ele é meu povo, Esse é o ciúme. Isso é o ciúme, é o zelo, né? O zelo que ele tem com a igreja, né? Assim seja. Oi. Falando de ter ser íntegro, né? Na conduta, em Salmo 119, um fala assim, ó, bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a palavra do Eterno. Muitas traduções, a palavra ideal. Felizes os que guardam suas prescrições e os buscam de todo o coração, e não se entregando à prática da iniquidade, seguem seus caminhos no mestre. Promulgaste teus preceitos para que sejam observados com diligência. Tomara-se firme minha conduta, para que observe teus decretos. Então não terei de me envergonhar se ficar atento a todos os meus mandamentos. Exatamente. Ficar atento em todos os seus mandamentos, né? Ficar atento a todos os seus mandamentos. Então, o tempo está chegando, irmãos. O tempo está chegando, o fim chegou, entendeu? Já está chegando o fim, falta quantos dias, irmão? 55 dias. Olha, 55 dias para o fim. Se ele estipulou uma data, porque senão não precisava ter escrito lá 1260 dias. Se ele estipulou uma data, ele te deu um tempo para você mudar. Ele te deu um tempo para você consagrar, se santificar, te deu um tempo. Ele não pegou você desprevenido assim, ó, pegou desprevenido, agora amanhã tem que estar... Não, ele está te dando tempo. Então, nesses 1260 dias, é crescendo cada dia. Cada dia, cada dia. E vai chegar um tempo que quem? Que Ial, a plenitude do Espírito, vai repousar. A plenitude do Espírito vai repousar sobre quem? Sobre Micael. Né? Agora eu quero que vocês abrem em Iauxa 52, só um detalhe. Na Iauxa, King James. Exatamente.
Exatamente. Ser unânime, né? Ser unânime. Fala mais alto, o irmão tá no volume baixinho. Aumenta o volume aí. Provérbios 22:4, que a gente leu também, fala assim: a recompensa ao temor do mestre e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Com aquele que tem da minha mão direita longos dias, da minha esquerda riqueza e honra. Exatamente. Lê mais uma vez bem alto. Provérbios 22:4. A recompensa ao temor do mestre e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. A honra, daí a palavra de Samuel, eu honro os que me honram. Desconsidero, Que me desprezam serão desconsiderados. desconsiderados. Exatamente. Né? E a gente vê agora no final dos tempos ali essa questão desses espinhos que desprezam, que menosprezam, né? É aqueles que dizem que a palavra que diz assim, que eles ferem a face E o juiz diz com a vara esfere a face judicial, estão desprezando e serão desconsiderados. Desconsiderado, exatamente, né? Então, o que a gente está entendendo é que ele vai vir, né? A plenitude vem rápido, por isso ela vem logo, porque se fosse demorar, só fala assim, ó, tô chegando, daqui a pouco é isso, espera aí. Mas ele fala assim, ó, venham logo, é porque ele está doido querendo que a gente seja o quê? Voltamos para as regiões celestiais e fazemos justiça, ok? Agora em Auxas 52, versículo 1, diz assim, ó, na King James, ok? Ó, aí nós lembramos, né? A representação do sete espiritual é do quê? É o quê? Isso. E representa alguma coisa do sumo sacerdote. Representa o quê, irmão Fábio Júnior? O que o espírito de Al, né, vamos dizer assim, representa no sumo sacerdote? É um item que diferencia. Isso, irmão. É forte, exatamente, tá vendo, irmã Patrícia? Tem que dar um puxãozinho de orelha que vai. Jovem, tem muito vigor, tem muita sabedoria, né? Ó, então aqui em Auxas 52 fala assim, ó, desperta, coloca tua veste de força, Anjo forte. O anjo forte, a plenitude do Espírito, tá vendo, ó, desperta, coloca tua veste de força, Sião, veste tuas roupas mais finas e belas, ó Yalxalã, cidade santa, porquanto nunca mais entrará por tuas portas qualquer incircunciso ou impuro. Sacode o pó que está sobre ti. Ergue-te, assenta-se, ó Yalxalã. Liberta-te das correntes do pescoço, ó filha cativa de Sião. Porque assim declara Ial, fostes vendido por nada e serás resgatado sem pagamento de dinheiro. Na Yalxalã tá melhor. Na Yalxalã tá melhor? Vamos na Yalxalã então. Nesse momento aí, veste as suas roupas finas e belas. Lá em Lucas 7, e a Alvana fala assim, ó, vestes no deserto, homem vestido de vestes finas. Exatamente, não, pelo contrário, né? Os homens de vestes estão no palácio, né? Então vamos abrir. Yalxa. Na Yalxalã. Lê pra mim, Monte Cleito. Versículo 1. Desperta, reveste a tua força, ó Sião. Põe os teus vestidos de gala. Vestido de gala. Reveste. Exatamente. Lê de novo. Desperta, reveste. Reveste, quer dizer, veste novamente. Nossa, tremendo, cara. Lê de novo. Desperta, reveste a tua força, ó Sião.
põe os teus vestidos de gala. Reveste a sua força. Fazendo um link assim, ó. Sobre ele Repousará repousará o espírito de Yahweh. Fazendo um link com reveste a sua força. Mostrando que tá falando do espírito de Yahweh. Que aí ele se torna um anjo Forte. Exatamente. Lê de novo. Desperta, desperta, reveste a tua força, ó Sião. Põe os teus vestidos de gala. E ao Xalã, cidade santa, pois nunca mais tornarão a entrar em ti o incircunciso e o impuro. Sacode de ti o pó. Levanta-te. Vai, continua lendo. Levanta-te e ao Xalã cativo. Cativos de Alxalã. Os cativos de Oxalá. Porque Exatamente. levantar-se a Micael, faz e um ela link vai com o Salmo 137, né? Os cativos, né? Cativos de Alxalã. Mas continua lendo, vai. Sacode de ti o pó, levanta-te e ao Xalã cativa. Desatadas estão as cadeias do teu pescoço, filha de Sião cativa. Com efeito, assim diz Iau, sem paga foste vendidos, sem dinheiro haveis de ser resgatados. Pois assim diz o mestre Iau, em tempos antigos foi ao Egito que o meu povo desceu e peregrinou ali. Mais tarde, a Assíria o oprimiu. Mas agora, que tenho a fazer aqui? Assim diz Iau, porque o meu povo foi levado sem paga. Seus dominadores cantam vitória. Assim diz Iau, e continuamente. Até aí, ó, presta atenção, ó. Mas agora, o que tenho que fazer aqui? Porque o meu povo foi levado sem paga. No momento que nós viemos em Pentecoste. Ok? Meu povo foi levado sem paga. No momento que viemos em Pentecoste. Ó. Seus dominadores cantam vitória. Ele está lá em cima cantando vitória. Né? Lá em cima lá fala assim, ó, eu venci. Tá vendo? Se esse fosse o herdeiro, você acha que Iau deixaria eu vencer ele? Ele está cantando vitória. Ok? Ó. E hã? Exatamente. Exatamente, ó. Ó, mas agora o que tenho que fazer aqui? Porque o meu povo foi levado sem paga. Seus dominadores cantam vitória. E continuamente, durante todo o tempo, o meu nome é desonrado. Por isso, meu povo, ó, por isso meu povo conhecerá o meu nome. Por isso, ele saberá naquele dia, que dia? No tempo do fim, que eu sou o que diz, eis-me aqui. Vinde a mim, é o mensageiro de Filadélfia, eis-me aqui, com os filhos que Iau me deu. Entenderam? Ó, por isso meu povo conhecerá o meu nome. Aí conhecemos o nome, porque nós não conhecíamos o nome dele. Nós não tínhamos na lembrança o nome dele. Quando o mensageiro de Sás trouxe o nome, nós aceitamos de bom grado. Assim, ó, esse é o nome, né? Aí fala assim, ó, por isso ele saberá, naquele dia, que eu sou o que diz, eis-me aqui. Eu sou o que diz, eis-me aqui. O mensageiro de Filadélfia, vinde a mim. Entendeu? Vinde a mim. Continuando, ó. E representando Samial também, que quando ele desperta, desperta. Exatamente, o Samial. Aí ele responde, eis-me aqui. Exatamente, também o meu personagem, Samial, né? Pensou nisso? Tá muito pensador? É. Antes de vocês falarem sobre Samuel, eis-me aqui, porque Samuel estava o quê? Ele estava dormindo, aí no momento chamou ele, Samial. ele não entendia. Aí ele fala, eis-me aqui. Aí ia até o sumo sacerdote. Aí até que ele falou, ó, quando ele falava, você fala, eis-me aqui. Este está certo que o outro. Exatamente. Muito bem, exatamente. Aí beleza, aí tá falando, né? Tá falando assim, eis-me aqui. Aí no versículo 7, ó. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Você viu que a gente viu lá, fez o link lá? Ó, você vai chegar e vai seguir a paz. Que proclama as boas novas e anuncia a salvação. Salvação de quê? Será que está falando aqui? Está falando salvação da tribulação, né? Que diz a Sião, o teu Iau reina. Eis a voz das tuas sentinelas. Eis-la que levanta a sua voz. Juntas lança o grito de alegria.
porque com seus próprios olhos veem Iau, que volta a Sião. Regozija-vos juntas, lançai gritos de alegria, ruínas de Iau-Xalã, as pedrinhas, porque Iau consolou seu povo e redimiu Iau-Xalã. Iau descobriu seu braço santo aos olhos de todas as nações. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Iau. Ide-vos, saí daqui. Não toqueis em nada que seja impuro. Irmão, só eu interromper um pouquinho aqui. Quando diz assim, entendendo os tempos, e ao descobrir o braço santo aos olhos de todas as nações, todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Iau. É ele pleno. É ele Por quê? pleno. Porque na sequência está dizendo, ide-vos, saí daqui. Não toqueis nada impuro. Exatamente. Que ele, Exatamente. né? Então, nesse momento que todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Iau, é o momento que ali ele está já pleno Tá de pleno e dias, todo mundo vão ver a salvação do Iau. a plenitude ali, e ali é revelado o Filho do Homem. É revelado o Filho do Homem, Aí, exatamente. após isso, muitos vão desejar ver um Dos dias do Filho do Homem. E eles vão se perguntar, quem são esse povo que eu nunca ouvi dizer? Tem uma passagem, não sei onde está, acho que é Provérbios ou Salmos, que fala. Hã? No final de 52? Então vamos continuar então, ó. Ide-vos, saí daqui. Não toqueis nada que seja impuro. Sai do meio dela. Purificai-vos, tá vendo? Ó? Purificai-vos. Vós que levais os utensílios de Iau. Mas não saireis apressadamente. Não deveis partir como fugitivos, porque Iau irá à vossa frente. O Iau do Iau será a vossa retaguarda. Versículo 13. Eis que meu servo prosperará. Ele se elevará e será exaltado. Será posto nas alturas. Não se pega o candelabro e coloca debaixo da cama. Pega o candelabro e se coloca no velador, no lugar mais alto da casa. Entendeu? Ó, eis que meu servo prosperará. Ele se elevará e será exaltado. Será posto nas alturas. Exatamente. Como multidões ficaram pasma à vista dele, pois ele não tinha mais figura humana. Ele não tinha mais figura humana. A sua aparência não parecia mais de homem, porque já estava revestido, né? Ele não tinha aparência, porque a aparência de homem é essa aqui, irmão. Quando você está revestido, é um anjo. É um anjo, né? É transfigurado. É transfigurado, exatamente. Pois ele não tinha mais figura humana. A sua aparência não era mais de homem. Assim agora, nações numerosas ficaram estupefatas. Hã? Ficarão estupefatas. Fala aí. Traduzindo, a respeito dos reis, permaneceram silenciosos ao verem coisas que lhe não haviam sido contadas e ao tomarem consciência das coisas que não tinham sido ouvidas. Só. O 14 e o 15 da King James é maravilhoso. Vamos ver o 14 e 15 na King James. Ó. A partir do 13. Ó. Eis que meu servo há de prosperar em sabedoria, será engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Assim como muitas pessoas ficaram pasmas à vista dele. Tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, nem parecia um ser humano. Semelhante ele aspergirá muitas nações, e os reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhe haviam contado, verão, e os que ouviram entenderão e os que não ouviram entenderão plenamente. De novo, semelhante a ele aspergirá muitas nações. Os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhe foi contado, verão. Aquilo que não foi contado, verão. E o que não ouviram, entenderão plenamente. Entendeu? Que não ouviram, entenderão plenamente. Deixa eu ver se faz um link aqui com essa passagem aqui, pera aí. E os que não ouviram, né? Os que não ouviram. Deixa eu só conferir.
Faz um link com o mensageiro de Sardes. Abram aí, Apocalipse 3. Apocalipse 3, ó. Semelhante ele aspergirá muitas nações, e os seis calarão a boca por causa dele. Por aquilo que não lhe haviam contado, verão. E os que não ouviram, entenderão plenamente. Vai entender o quê? O que vai entender? Vai entender a mensagem. Porque aqui na carta de Sardes fala assim, ó. Versículo 2. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita tua conduta diante do meu Ial. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Observa-o e converte. Aqui na King James, ó. Pois aquilo que eles não foi contado, verão. E o que não ouviram, porque mandou ouvir, eles não ouviram. Aí, eles entenderão plenamente. Entenderam? Aqui está falando da região de Sardes, do igreja de Sardes. Entendeu? Pode falar, irmão Robson. Pega lá a parte de Daniel 12, né? 10 lá. Então quer dizer, nesse momento, aí exatamente. Exatamente. Porque agora, neste momento, eles não estão sendo esclarecidos. Né? E a palavra de Daniel fala assim, somente os esclarecidos compreenderão. Os esclarecidos compreenderão. Só que a partir desse momento que ele está transformado, aí fala assim, ó, os que não ouviram entenderão plenamente. Porque nós vamos ter aparecido para eles e aí eles vão entender a mensagem. Aí o preguiçoso já não vai se tornar mais preguiçoso. Aí ele vai trabalhar, mas vai trabalhar tanto que a mina que foi dada a ele vai ser o quê? Vai render 5 minas. Amado irmão, o irmão Robson falou que os esclarecidos compreenderão. Versículo 10. No versículo 3 diz, os esclarecidos resplandecerão. Exatamente. Né? Vão resplandecer à vista de todos. À vista de todos. Dos demais, visivelmente. Né? Visivelmente, né? Então, é um momento que estamos esperando, irmãos. Estamos esperando assim, contando cada dia, literalmente. Lembrando que, a partir do momento que se cumpriu os 55 dias ali o ancião já está pleno de dias. Já está pleno de dias. Se prepare, nos preparemos. Aí ele vai dar o quê? Vai começar a nos armar, né? O Leonardo quer falar? Rapidinho, no final aí, de ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Faz um link aqui com 1 Coríntios, capítulo 2, fala bem assim, mas como está escrito, que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, que Yahweh preparou para os que o amam. A nós, porém, Yahweh revelou pelo Espírito Santo. Exatamente. Ó, vamos abrir lá. Os olhos viram e os ouvidos ouviram. Essa mensagem que está sendo traga a nossa, essa terra nunca ouviu. Exatamente. Deuteronômio 8, né? Deuteronômio 8. Vamos abrir lá. É o que? Coríntios, o que, irmão? 1 Coríntios 2. Nossa. Exatamente isso. 1 Coríntios 2. 2, versículo o quê? Página 1995. 9. 1995. Então vamos pegar o versículo 6. Esse aqui para finalizar, ok, irmãos? Versículo 6. 1 Coríntios 2, 6. Ó. 1 Coríntios 2, 6. Ó. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Sabedoria que não é deste mundo, e nem dos príncipes deste mundo, votados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Ial, segredo escondido que Ial, antes dos séculos e de antemão, destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se tivesse conhecido, não teria emadeirado o mestre da glória. Mas como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu. Tudo que Ial preparou para os que amam. A nós, porém, Ial revelou pelo Espírito. Aí é nós aqui, ó. A nós, porém, olha só, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, tudo
o que Yahweh preparou para os que o amam, né? Aí fala assim, a nós, porém, a nós aqui, ó, porém, Yahweh revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Yahweh. A quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, aqui está o que está em Yahweh, ninguém conhece, senão o Espírito de Yahweh. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Yahweh, a fim de que conhecemos o dom da graça de Yahweh. Desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem natural não aceita o que vem do Espírito de Yahweh, né? Na verdade aqui, ó, o homem carnal não aceita o que vem do Espírito de Yahweh. É loucura para ele. Não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga tudo a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Pois quem conheceu o pensamento do mestre para poderem instruí-lo? Viu que tremendo? Que fala aqui, ó. Última frase, vai. Nós, porém, temos o pensamento do Mashiach. Nós temos a mente do Mashiach. Faz o link aqui, ó. Semelhante a ele afligirá muitas nações. Reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi contado, verão. E o que não ouviram, entenderão plenamente. É o momento da nossa transfiguração, né? O momento que o papai estiver pleno do Espírito. E nós tivemos a nossa porção, né? Que cabe a nós. E aí eles não vão entender, mas não é que esse povo estava. Né? Porque hoje a mensagem, olha só, quando é pequena aos olhos humanos. Olha aqui o grupinho. Né? Eles não vão entender, eles vão compreender. Falar assim, ó, onde esse povo estava? Né? Porque aí, irmãos, a gente vai aparecer para o povo, né? Para aqueles que vão selar eles, porque a obra não acaba depois que nós somos transfigurados. Pelo contrário, a obra só começa. A obra é mais árdua ainda, né? Mas a gente vai estar com o nosso corpo espiritual, não é espiritual, né? O nosso corpo celestial, né? E papai nos mostrou ali no Ruminar dos Servos da segunda-feira, que o nosso corpo celestial ele foi destruído. Então é esse corpo aqui, nosso, que vai resplandecer, que vai revestir, né? Eu só vou pedir um pouquinho de cabelo a mais. Bota mais cabelo aí, no nome de Asha. Assim seja. Mas a gente vê que um ancião aqui, que está sentado hoje, ele é carequinha, né? E lá em Daniel fala assim que os seus cabelos eram brancos, né? Então vai ter. Tem cabelo. Tem cabelo. No nome de Asha. Assim seja, irmãos. Vamos dar gratidão, papai, no nome de Asha. Os irmãos da live entenderam tudo no nome de Asha? Posso perguntar? Vamos. Assim seja. Então vamos dar gratidão, papai, no nome de Asha. Grato a Yahusha, grato